Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos, de luz, de paz. Estão ouvindo aí atrás? Tá baixinho? Muito baixo? E agora? Tá melhor? Então, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz, de paz, que possamos nos colocar receptivos às reflexões desta noite, na certeza do amparo, da assistência espiritual desta casa, e que ao final possamos todos sairmos daqui bem melhores de que quando aqui chegamos. Para os nossos corações é uma alegria imensa sempre voltar a esta casa para mais um trabalho, esta casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, a mim, a Soares. Nós só temos a agradecer, trazendo também os abraços de nossos irmãos que fazem parte conosco da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, em Caruaru. E assim, vamos às nossas reflexões da noite a respeito da visão espírita sobre o Carnaval. Os apóstolos, o apóstolo dos gentios, foi um dos personagens mais marcantes na história do cristianismo, deixando de herança para cada um de nós o exemplo da sua conversão, da sua luta incessante na divulgação da mensagem do Cristo. Mensagens, escritos profundos nas suas mais famosas cartas, cujos trechos inspiram músicas, mensagens mediúnicas, uma delas, em especial, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, onde ele apresenta uma das suas mais famosas sentenças. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E nesse versículo, Paulo apresenta a liberdade de proceder do ser humano, espírito encarnado e co-criador. Paulo também nos convida a refletir sobre as nossas ações, sobre o nosso comportamento no nosso dia a dia, na sociedade, sobre o nosso comportamento com o outro. Será que eu posso falar tudo o que eu quiser? Será que eu posso falar tudo o que eu penso do outro? Ou melhor, é que em algumas circunstâncias eu me manter em silêncio, porque não me convém. Porque de repente o que eu possa falar pode gerar discórdias, desentendimentos, discussões. E os lugares? Eu, como espírita, será que eu posso frequentar todos os lugares, todos os ambientes? Será que nós podemos? Até podemos. Mas, a partir do momento
que eu assumo um compromisso como espírita cristã, a partir do momento que eu assumo uma nova conduta, eu passo a refletir melhor, inclusive, sobre os ambientes que eu quero, de repente, frequentar. Eu penso que talvez nem todos os ambientes possam me fazer bem. Então, esse versículo de Paulo é como ele dissesse assim para os nossos corações: olha, presta atenção nas tuas atitudes, presta atenção no que você está querendo fazer, nos lugares que você quer ir. Cuidado com as ilusões do mundo. Tu és espírito e não carne. Paulo também nos convida a refletir sobre querer, poder e dever. Querer é um indicativo de opção. Nós temos muitas opções. Poder, onde temos a vontade. Dever, aí pega. Porque é justamente aí onde eu vou buscar na minha consciência se eu devo. Onde eu vou analisar se realmente eu posso fazer. Onde eu vou avaliar se realmente é pertinente. Então, vamos recordar a conversão de Paulo, ali às portas de Damasco, quando ainda era Saulo. Saulo vem no caminho, montado em um camelo, carregando o seu coração com ódio, ansioso para encontrar Ananias em Damasco, porque ele acreditava que a sua amada Abigail tinha falecido, tinha adoentado devido ali às orientações daqueles cristãos, devido a ela ter se convertido ao mestre, aos ensinos. Então ele culpava Ananias e ele ia com todo o seu ódio atrás de Ananias, atrás dos cristãos, porque a intenção dele era executá-los. E aí, no caminho, Jesus busca esse vaso escolhido. Ele se vê ali diante de uma luz, se encandeia, cai do camelo, se vê envolvido por uma grande luz, e ali no chão, caído, ele vê que os cristãos estavam certos, que a sua amada Abigail estava certa. Sim, porque aquele era o Cristo. Jesus pergunta a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E pela primeira vez, ele tem atitude de humildade. Porque pensamos que naquele momento passa um filme na mente de Saulo, que faz ele sentir uma dor, o remorso. E ele pergunta com muita humildade: Senhor, que queres que eu faça? Ah, meus irmãos,
como nós precisamos, em muitas vezes, recorrer a esta pergunta. Perguntar com todo o nosso coração: Senhor, que queres que eu faça? Diante de um desejo, diante de algo que eu quero fazer, como agiria Jesus se estivesse no nosso lugar? Como ele gostaria que nós agíssemos? Então fica essa reflexão, porque com essa introdução nós vamos refletir sobre uma festa que se aproxima, o Carnaval. Carnaval, no latim, carnis levale. Divaldo Franco diz que significa a carne nada vale. Existem hipóteses de que o vocábulo carnaval ele seja uma referência ao jejum da quaresma. E no século VIII, com o crescimento do cristianismo, a igreja ela instituiu ali a quaresma, o intervalo de 40 dias entre o carnaval e a Páscoa, em que os cristãos se preparavam espiritualmente para celebrar a ressurreição de Jesus, como que para limitar, diminuir, fazer com que não se prolongasse os exageros do carnaval, cometidos no carnaval. E apesar de o carnaval ser uma festa carregada de muita alegria, de descontração, é preciso lembrar que as ações imprudentes cometidas nesse período do carnaval podem gerar sérias consequências físicas, emocionais, psíquicas, espirituais. E aqui é bom lembrar que Allan Kardec, quando ele estudou as leis morais, ele estabeleceu a lei do trabalho como uma das mais importantes. Mas ele também reconheceu o repouso como um elemento gerador de bem-estar. Então, como nós vamos aproveitar esse momento de repouso, de feriado? Como nós estamos nos preparando para esse período do carnaval? Qual é a ideia que ainda temos do carnaval? O que é que o carnaval ele ainda representa? Se refletirmos bem, o carnaval ele representa a ideia de que eu posso tudo. Tudo o que eu não fiz durante o ano todo, ali eu posso fazer. Eu posso, inclusive, demonstrar que sou mais alegre, eu posso buscar os excessos, inclusive, já que nesse período do carnaval, os excessos, ele é aceito pela sociedade. Porque há uma grande propaganda nos incentivando, como a nos dizer que no carnaval nós podemos sim fazer tudo, inclusive esquecer a importância de nos mantermos em equilíbrio. A gente vai até o livro Nos Domínios da Mediunidade, onde vamos encontrar a história de Libório. Libório era filho de uma senhora
bem velhinha, que estava muito doente, acamada. E Libório era o seu único filho. Ela não tinha mais ninguém, ela só podia contar com ele. E ela sentia que não estava bem, por vezes sentia falta de ar, sentia que ia morrer. Então, ela estava como uma criança atemorizada e ela pedia a Libório para que ele não deixasse ela sozinha, para que ele não saísse de casa. Acontece que era sábado de carnaval. E Libório, ele não dá atenção ao pedido de sua mãe. E diz a ela que apenas vai sair por alguns minutos, mas que volta logo. Libório vai até uma cômoda, abre a gaveta e tira ali todo o dinheiro, toda a economia daquela senhora. E ele sai. Ele sai se mostrando impermeável ao apelo dos espíritos amigos. Meus irmãos, quantas vezes nós não damos atenção aos amigos, mensageiros de luz, que nos aproxima, que fala conosco, aquela voz que chega ao nosso coração, que chega à nossa mente e diz: cuidado, não faça isso, olha, você vai se arrepender. Não vá por aí. Preste atenção, reflita melhor sobre o que você quer fazer. Muitas vezes a gente não dá atenção. A gente dá mais atenção àquela outra voz que chega e diz assim: aproveita, deixa de ser bobo, vai perder essa festa. É só uma vez no ano. E se ano que vem tu não tiver aqui, tu tiver morrido? Aproveita, vai, tu é jovem. Então, faz tudo para a pessoa cair na tentação. Chico Xavier dizia que a tentação é você estar correndo de um cachorro muito grande com imensa vontade de ser alcançado. Porque um lado do nosso psique, ele quer aproveitar, ele quer saber como que é, ele quer experimentar. Mesmo sabendo que pode quebrar a cara. Mas ele quer aí pagar para ver. E o outro lado é a razão. É o que nos aconselha. E muitas vezes a gente não está atento a esses mensageiros, a esses conselhos divinos. Assim aconteceu com Libório. E Libório, ele vai já na rua, acaba se ligando a companhias espirituais inferiores. Libório estava ali afinado com aquelas companhias. E por 3 dias e 4 noites, Libório se entrega à loucura, voltando para casa apenas na madrugada da quarta-feira. Quando ele chega em casa, a sua mãezinha já não mais o reconhecia. Ela precisou ser socorrida por braços anônimos. Ele então se dirige a um quarto lá nos fundos da casa e pensa: eu preciso tomar um banho para me refazer. Neste momento, ele abre o gás. Todavia, o cansaço surge incontrolável e Libório dorme, perdendo a sua existência. Ele é dado como suicida. Então ele desencarnou por letal intoxicação em plena vitalidade orgânica. Depois dele se entregar às loucuras do carnaval.
E ele tinha, ao desencarnar, o seu pensamento muito conturbado. Então ele se aproxima da sua ex-noiva, Sara. Ela, muito ligada a ele, permite ali aquela aproximação e ele se torna obsessor dela. Depois de um tempo, Sara ali subnutrida, muito perturbada, ela decide então sair daquele sofrimento. Ela busca ajuda na casa espírita. E lá na casa espírita, os dois são acolhidos. Sara recebe ali toda a orientação para o tratamento devido. E Libório, na reunião mediúnica, ali é mostrado a ele todo o sofrimento de sua mãezinha, consequência da sua irresponsabilidade, consequência dele ter deixado ali a sua mãe para viver muitas aventuras durante aqueles 3 dias do carnaval. Ah, mas será que a pessoa não tem direito, assim, de sair, de extravasar? Mas por que tem que ser de uma forma tão desequilibrada? Fugindo das responsabilidades, colocando os excessos como o mais importante. Qual a visão espírita do carnaval? Qual é a visão que nós espíritas temos do carnaval? Que é um período de repouso, gerador de bem-estar físico, que é um período de feriado, onde nós podemos aproveitar com a nossa família, onde nós podemos aproveitar para ler aquele livro que a gente passa o ano todinho dizendo que não tem tempo para ler. Olha aí a oportunidade de ler uma obra espírita ou outra obra. Não importa, mas a gente se permitir a esses momentos, não é? Então o Espiritismo, ele nos convida a refletir sobre as nossas responsabilidades em qualquer época do ano e inclusive durante o período do carnaval. Agora, quando a gente aceita que o desequilíbrio, que os excessos, eles sobressaia, a gente acaba se deixando levar pelo instinto animal. E nós fomos criados para raciocinar, para refletir. Será que é bom? Qual o objetivo do carnaval para mim? Vai me fazer bem? Qual é o objetivo de eu ficar ali pulando feito pipoca, depois voltar para casa, morto de cansado, precisar de mais alguns dias para me recuperar, porque passei as noites em claros, muitos tendo ali o encontro com o álcool. A gente vê a quantidade das drogas aumentando. Antigamente era o lança-perfume, hoje em dia nem sei mais se existe, mas a gente percebe que as drogas só vão piorando. Então nós espíritas somos convidados a refletir e não aceitar tudo que nos apresenta, porque é moda, porque a sociedade está nos convidando, porque se a gente não participar, a gente é bobo. A gente precisa refletir melhor. No livro Sexo e Consciência, que é um livro organizado pelo nosso querido amigo Luiz Fernando Lopes, que inclusive já esteve nesta casa, ali na página 384, lembrando que essa obra ele organiza as palestras de Divaldo. E na página 384 fala sobre o carnaval. Quando Divaldo conta que certa vez realizou-se um carnaval com elevado número de pessoas em Zurique, na Suíça, e por coincidência Divaldo ali estava para ministrar um seminário.
E Divaldo conta que o que mais chamou a atenção dele foi que as pessoas, os habitantes daqueles países desenvolvidos, eles olham para aquela manifestação do carnaval com muito desprezo, considerando que se trata de algo exótico, tribal, primitivo, tentando ali invadir a Europa. E Divaldo conta que eles afirmam até gostar, acham interessante, mas que no fundo consideram um movimento muito estranho, porque não faz parte da cultura deles. E aí Divaldo diz assim: e os brasileiros pensam estar prestando um grande serviço na divulgação do nosso país, mas na realidade estão apresentando o lado menos nobre de nossa cultura, afirma Divaldo Franco. Então, embora o carnaval seja muito bem acolhido por muitos, não significa dizer, né, que é uma comemoração que todos aderem. Tem pessoas que não gostam. Não é uma coisa generalizada, apesar de passar essa imagem lá fora. No livro Nas Fronteiras da Loucura, até trouxe para mostrar, Nas Fronteiras da Loucura, esse livro, ele é simplesmente extraordinário, porque ele nos convida a refletir muito sobre esse período do carnaval. É de psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que apresenta ali observações de Dr. Bezerra de Menezes durante esse período do carnaval. Ali no capítulo 6, intitulado Lições Proveitosas, Dr. Bezerra de Menezes se dirige a Manuel Filomeno de Miranda, dizendo assim: Miranda, nenhuma censura ao comportamento dos nossos irmãos. Mas aí ele vai dizer o seguinte, e eu vou ler para vocês. Uma grande, expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto, lembrando que muitos estão mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Meus irmãos, como a gente vê isso no nosso dia a dia? Inclusive naqueles que se dizem espíritas, inclusive em muitos trabalhadores da casa espírita, que quando estão nesses dias, por exemplo, volta aos seus interesses mais às sensações do mundo, aos prazeres do mundo, do que aos valores espirituais, aos valores reais. Então, se estamos mais ansiosos pelas sensações, pelos prazeres do mundo, como é que fica a questão da vibração? Com quem estamos nos sintonizando neste período? Se estamos num ambiente, imaginamos, se estamos num ambiente com vibrações diversas, onde há o consumo de álcool, de drogas, da busca pelo sexo, quais são os espíritos que estão ali? Porque, como nós sabemos, a população dos desencarnados é muito maior do que a população dos encarnados. Então, a festa do lado de lá é muito maior. Imagine aquelas avenidas lotadas, agora dupliquem os desencarnados ali.
sintonizando com aquelas vibrações. Então, a psicosfera é muito densa, é muito pesada. E o Dr. Bezerra de Menezes vai lembrar dizendo assim: sem dúvida, a festa carnaval é o vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes e que um dia desaparecerão da terra. Quando? Vai afirmar Dr. Bezerra de Menezes. Quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo, ou seja, a alegria real substituírem as paixões do prazer violento. E o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão, sem promiscuidade. Então, vejam aqui que lição. Tudo isso desaparecerá, as agressões que só têm aumentado nesse período desaparecerão quando o homem despertar. O que nos lembra a questão 614 de O Livro dos Espíritos, acerca da lei natural, que é a lei divina, onde os benfeitores nos afirmam que é a única e verdadeira felicidade do homem, porque indica para cada um de nós o que devemos fazer e deixar de fazer. E nós só nos tornamos infelizes quando dele nos afastamos, porque quando nos afastamos das leis divinas, nós fazemos escolhas equivocadas. Depois sofremos as consequências de nossas ações. Então, nessa obra, Nas Fronteiras da Loucura, também é mostrado que é preparado um posto de socorro. E é mostrado as vibrações pesadas desse período do carnaval, que é um período de vibração muito densa, de um comportamento muito inadequado, dando inclusive um imenso trabalho à espiritualidade. E é no capítulo 21, Rogativa de Socorro, que os benfeitores espirituais, quando estão ali em reunião, recebem um pedido de oração, partindo de uma jovem que estava encurralada por agressores, por um grupo de foliões, bêbados, atormentados sexuais, que estavam ameaçando essa jovem. Ela tinha ido para a casa de uma amiga, ajudar essa amiga que estava muito doente. Então ela foi levar um alimento, foi levar medicação. Antes de sair de casa, ela faz uma prece fervorosa, pedindo a proteção dos amigos espirituais. Ela era espírita, de família também espírita, e ela sai. Acontece que ela se demora, e ao retornar no caminho, ela se depara com esses foliões que vão para cima dela. Neste momento, ela concentra o seu pensamento no Cristo e dirige uma onda mental, uma alta carga vibratória sobre esses agressores. O benfeitor, ele sintoniza com um policial que estava em uma viatura com outros policiais e ele lança o pensamento firme: venha aqui. Ele imediatamente não pensa, não questiona, liga a sirene, liga o farol e entra imediatamente nessa rua. Ele estava numa rua lateral. E entra nessa rua, se depara com os rapazes e com essa moça. Então eles acolhem essa moça, orienta que ela departe, eles são presos, e ela diz que não vai
depor contra eles. Eles são presos e são soltos na quarta-feira de cinza, como normalmente a gente vê todo ano acontecer. Muitas e muitas pessoas sendo presas e soltas na quarta-feira de cinza, quando passa ali o efeito das drogas, o efeito do álcool. Então essa moça, ela estava ali sendo ajudada pelos amigos espirituais. Ela estava atenta, tinha ido ajudar uma amiga. E o motorista policial, ele falou para os seus colegas: eu não sei o que aconteceu. De repente, eu ouvi uma voz: venha aqui. Eu não pensei duas vezes. Foi tão real essa voz. E aí os colegas brincaram com eles: olha, não venha com essa história que você agora está ouvindo vozes. Então, vai mostrar também nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, né, que ali no posto de socorro havia um espírito que estava em grande sofrimento. E Manuel Filomeno de Miranda pergunta ao enfermeiro espiritual de que se tratava. E ele diz que se tratava de uma vítima de suicídio, aliás, de homicídio cruel. Este homem, ele estava com a sua filha, com a sua esposa, apenas observando os blocos de carnaval. Estava ali na calçada, observando aquela multidão passar. E aí, de repente, se aproxima dois mascarados, dois jovens bêbados mascarados, e se insinua para sua filha, para sua esposa. E ele tolera, no primeiro momento, acreditando que eles iriam passar e iriam embora, não ia chamar a atenção deles. Ele percebeu que eles estavam bêbados, mas aí eles insistem. E aí esse senhor, ele chama a atenção, e um desses rapazes segura ele de repente, de surpresa, e o outro esfaqueia o ventre dele. E ali os dois saem no meio da multidão. E a multidão só percebe o que está acontecendo com os gritos da filha e de sua esposa. Então, nessa enfermaria, estava tendo assistência também a esse espírito que não estava ciente do que estava acontecendo ali. Onde é que ele estava? Porque ele há pouco estava com a sua esposa, com a sua filha. De repente ele estava ali, o que era que estava acontecendo? Então, nessa obra, também destaca os processos obsessivos. A obsessão como uma fronteira muito perigosa para a loucura irreversível. Então, nesse período do carnaval, é um período que o processo obsessivo, ele se intensifica muito. E por quê? Porque nós damos guarida a ele. E acabamos atraindo para junto de nós aqueles que não gostam da gente. Quando a gente vai até o Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, no item 81, Kardec nos lembra que a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. E aí, quando a gente lembra uma outra afirmativa de Kardec, lá no capítulo 17, item 4, nos lembrando que nós somos reconhecidos
pelos esforços que fazemos para a nossa transformação moral, pelos esforços que fazemos em domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Quando a gente junta as informações, fica muito claro que nós não estamos aqui no mundo físico porque somos bonzinhos, porque somos espíritos evoluídos. Nós não estamos aqui neste mundo de provas e expiações porque somos anjos. Um dia, todos nós seremos anjos, diz até uma música. Mas para isso é preciso trabalhar, acreditar, diz a música, mas ainda não somos. Se aqui estamos, os Espíritos nos lembram. É que ainda não aprendemos a amar, não desenvolvemos as virtudes, ainda não alcançamos uma evolução que nos permita viver em mundos mais felizes, mais evoluídos. Então, sendo assim, nós nos encontramos receptivos a essas influências negativas. Porque há quem diga assim, não tem nada demais eu ir para o carnaval. O espírita, sobretudo, eu sou espírita, mas tem nada demais eu ir para o carnaval, que vale a minha intenção. Mas se você já é espírita, já tem conhecimento e vai para o carnaval, você ali está claramente ficando receptivo a influências negativas. Então, nesse período, é um período em que há uma aproximação muito grande. E esses espíritos, quando nos encontram, eles podem nos causar sérios problemas. Esses espíritos que, por vezes, nos procuram há séculos e precisa apenas de uma oportunidade. Há também, nesta obra, uma grande alerta para todos nós, e sobretudo para os médiuns. Lembrando que o exercício da mediunidade, ela requer atenção, disciplina, estudo, abnegação, renúncia, que não cabe a gente frequentar os ambientes que antes de termos conhecimentos, antes de assumirmos a responsabilidade, frequentávamos. Que é preciso refletir. Inclusive, há um caso nesta obra de uma moça chamada Júlia. E Júlia, ela estava prestes a assumir ali o compromisso com a mediunidade, com os estudos. E ela estava consciente de que depois que ela assumisse, a sua vida mudaria completamente, como de fato acontece. Muda completamente. Mas aí o que é que ela faz? Ela ali percebendo que não podia, depois que ela assumisse a responsabilidade, não tinha como voltar atrás, ela sugere a um grupo de amigos que também estavam ali prestes a assumir como ela essa responsabilidade com a mediunidade e fala para eles, olha, vamos nos despedir do carnaval? Vamos aproveitar essa festa? Vai ser bom demais, porque vocês sabem, né? Depois que passar o carnaval, a gente vai estar aí assumindo compromissos com a mediunidade. Mas o bom é que a gente vai guardar lembranças boas, né? Agradáveis. E aí eu fico pensando, porque nós que assumimos a responsabilidade com a mediunidade, com o estudo, quando eu olho para o retrovisor e vejo
os lugares e os meus excessos cometidos anteriormente, lá atrás, eu sinto vergonha. Eu não tenho recordações boas. Se eu pudesse, teria uma borracha imensa para apagar, mas não tem como a gente apagar. Mas o Espiritismo nos convida a nos colocarmos no trabalho, nos dá oportunidade diária, para que a gente avance e não retrocesse, não volte atrás. Então, o progresso é sempre para frente. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim vai. Então, acontece que médium, ela ia receber muitas cargas de fluidos perniciosos, porque as entidades adversárias que conhecem as fraquezas humanas, elas ficam de guarda 24 horas, esperando ali uma oportunidade para ver se a gente cai na armadilha. E foi exatamente isso que eles estavam fazendo com Júlia e com os amigos. E lá vai a equipe do Dr. Bezerra de Menezes ajudar aquele grupo de espíritas que tinha certo conhecimento e deviam refletir melhor sobre as suas ações. Então, nós somos convidados a refletir sobre o nosso trabalho, sobre a importância de nos colocarmos constantemente receptivos às leituras edificantes, às orações, à vigília. Jesus disse: orai e vigiai. Mas é vigiar as nossas ações, não é as ações do outro. São as nossas ações. Então, é um período que, para nós espíritas, nós podemos aproveitar de várias formas. Durante o Carnaval, por exemplo, em Campina Grande, nós vamos ter o MIEP, que é o Congresso Espírita. No Recife, nós vamos ter o ENESP. E aqui na AME, nós vamos ter o SEAG, né? Que é o Seminário Espírita do Agreste, com as participações ali de Helene Vidal, o Jéssica West, o Gel, e Josué Fidelis, todos de Recife. E é um evento que vai acontecer das 14h30 às 16h30, a entrada é franca, todos estão convidados, aproveitando aqui, Edson, para fazer a divulgação desse evento mais uma vez. Então, é uma oportunidade que a gente tem de refletir, né? Porque os espíritos nos lembram que aquilo que desconhecemos trabalha sempre contra nós. E por isso a importância do estudo. Então, às vezes, a gente fica iludido com as coisas do mundo, achando que tudo nos convém. A doutrina espírita, ela proíbe o carnaval? Será que ela proíbe o carnaval? Pensemos, meus irmãos, Deus que é o nosso Pai, que nos ama infinitamente, que quer a nossa felicidade, Ele não nos proíbe a nada. Como é que a doutrina espírita iria proibir alguma coisa? A doutrina espírita não proíbe a nada, mas ela nos lembra que Deus, o nosso Pai, que nos ama, que é misericordioso, que é justo, que é bom, nos oferece o livre arbítrio, para que possamos fazer as nossas escolhas, mas também para lembrarmos que a sementeira é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, o que acontece quando achamos que tudo nos convém e fazemos escolhas equivocadas? A gente vai colher os resultados de nossas ações. Então, nós devemos lembrar a importância de aproveitar a encarnação, essa encarnação do qual nós nos encontramos, para o trabalho do bem, para a renovação interior, para o estudo, para a disciplina. Há quem possa ainda perguntar assim: mas e ao carnaval? É ruim?
ir a essas festas, será que é ruim? Fica ainda ali, tentado para ir. Será que é ruim? A resposta é: se você ainda tiver o seu coração ali, nas festas externas, tá tudo bem, tá tudo certo. Sabe por quê? Porque você ainda não despertou. Porque você ainda continua ali, achando que tudo você pode, que tudo me convém. Mas Paulo nos lembra, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo também, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, nos lembra o seguinte: não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Nós não estamos aqui para servir a carne. Nós não somos a carne, nós não somos o corpo, nós somos espíritos habitando em um corpo físico, passando por uma experiência encarnatória. Portanto, nós estamos no mundo, sim, mas nós não somos do mundo. No livro Conduta Espírita, que é um livro que nós espíritas devemos sempre recorrer para lembrarmos das nossas responsabilidades, André Luiz, sobre o versículo de Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele vai nos lembrar o seguinte, que temos conosco a vida que procuramos. Temos conosco a vida que procuramos e somos herdeiros dos nossos próprios atos. Reflitamos. Que Deus e Jesus abençoe a todos os corações, que tenham a todos um excelente feriado, um bom descanso, que possam todos aproveitar da melhor maneira possível, que Jesus os abençoe, retorne para os seus lares envolvidos em muita luz, em muito amor e gratidão pela atenção de todos.